Boa tarde a todos do grupo Irmãos de Célia Lúcius, da Escola Jesus Cristo. E mais uma tarde estamos aqui reunidos para refletir sobre uma mensagem de Emmanuel intitulada Não Somente, que está no livro Fonte Viva e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. E antes da gente refletir sobre a mensagem de Emmanuel, eu gostaria de ler uma passagem do Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 26 ao 36. E a passagem ela se refere a um momento posterior à multiplicação dos pães, quando a multidão reencontra Jesus em Cafarnaum. E aí Jesus fala: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Vamos fazer a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Maria Santíssima, Jesus nosso Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez refletindo sobre o pão de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus. Que nossas consciências possam ser iluminadas neste momento, para que assim percebamos que de fato não necessitamos do pão material mais do que do pão espiritual. Estejam conosco na condução deste estudo, que assim seja. A passagem do Evangelho de João que lemos, ela fala justamente das nossas verdadeiras necessidades. O pão de Deus. Necessitamos do pão material para sustentar nosso corpo físico, mas precisamos trabalhar para buscar o pão de Deus. Jesus nos fala nesta passagem que ele é o pão da vida. É ele quem devemos buscar para termos o pão de Deus. Ele nos deu vários ensinamentos de amor ao próximo. Curou doentes, sem esperar nada em troca. Não julgou pecadores que se aproximavam dele. Estes exemplos de Jesus são o pão de Deus. E são eles que devemos buscar. Esses exemplos de Jesus. A mensagem de Emmanuel, que iremos refletir hoje, fala justamente sobre o que devemos fazer para que consigamos nos alimentar do pão de Deus. Vejamos o que ele nos traz para a nossa reflexão de hoje, que está no livro Fonte Viva, a mensagem 18. Não somente, aí tem a passagem do Evangelho, não só de pão vive o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho
que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa os defeitos orgânicos, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não somente o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que iluminam a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquece a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito do imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Então, essa é a mensagem de Emmanuel. E a mensagem ela nos leva a refletir sobre as nossas necessidades físicas e espirituais. Ele nos diz ele não nos diz em momento algum que não necessitamos do pão material, assim como disse o Mestre Jesus: nem só de pão vive o homem. Emmanuel nos leva a observar a necessidade do pão material e do pão espiritual. Ele diz: não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Nós necessitamos da proteção do corpo físico, porque um corpo debilitado, se estivermos adoecidos, esse corpo adoecido não irá nos fornecer condições de buscar o pão de Deus. Que devemos buscar aonde? Aonde nós vamos encontrar o pão de Deus? Através de aquisição de conhecimentos. Quais? Dos conhecimentos do Evangelho de Jesus Cristo. Afinal de contas, ele nos disse ser o pão da vida. E aquele que for até ele não terá fome. Aquele que crer nele não terá sede. Jesus não desampara a nenhuma de suas ovelhas, das ovelhas que o seguem e das ovelhas desgarradas. Ele acompanha a todas elas. Todos somos suas ovelhas. E se o seguirmos, teremos o alimento físico necessário para o nosso sustento e também estaremos nos alimentando do pão de Deus, do pão da vida. Emmanuel nos alerta para a manutenção da nobreza dos nossos sentimentos, para a educação que aperfeiçoa o nosso modo de agir, esforço para anular os nossos defeitos íntimos. Ele nos alerta para tudo isso na mensagem dele.
Nos importamos muito com a beleza exterior, mas como serão nossos sentimentos, o nosso íntimo? Como que processa os nossos sentimentos mais íntimos? Temos buscado a beleza deles ou nos preocupamos com a manutenção só da beleza exterior, só da aparência? E por dentro estamos julgando, estamos criticando, estamos a todo momento de forma negativa. Nos importamos muito com a beleza exterior e pouco com a beleza interior. A educação, ferramenta indispensável para nos forçar, através de exemplos estudados, a praticarmos o bem nas diversas circunstâncias do nosso cotidiano. É ela que devemos buscar, a educação. É ela que vai aprimorar o nosso comportamento diante das adversidades do dia a dia. Se buscarmos a educação de nosso instinto primitivo, teremos condições de buscar o pão da vida. Mas a educação dos instintos primitivos não é tarefa fácil. É no íntimo, e no íntimo sabemos que eles ainda estão aflorados, os nossos instintos primitivos. Quando o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém e levado para julgamento diante do Sinédrio, ele questionou por sua condenação estar sendo por ele falar e crer na ressurreição. Mas o orgulho dos fariseus e dos saduceus em ver o cristianismo como uma afronta queria mais atacar Paulo e matá-lo. O mesmo instinto que dominava fariseus e saduceus há quase 2000 anos, que é de fazer valer o orgulho, a vontade, ainda vive em nós. Por isso digo que ele é um instinto primitivo, porque nos acompanha há séculos, milênios. Ele ainda está aqui. Ainda não empenhamos esforços para anular estes e muitos outros defeitos íntimos. Hoje, por que eu digo que esse instinto ainda está em nós? Hoje, nos dias atuais, como é a nossa capacidade de julgamento diante das mais diversas situações que vivemos? Seja na intimidade do lar ou no ciclo social. Muitas das vezes aflora o mesmo orgulho que dominava os fariseus e os saduceus durante o julgamento de Paulo, que queria mais matá-lo do que de fato julgá-lo. Então, o nosso modo de agir ainda é bastante primitivo. Basta que observemos os comentários em postagens de redes sociais, que temos muitos exemplos. Muitos deles são depreciativos, agridem sentimentalmente, afrontam as pessoas, são grosseiros. Tudo isso a gente vê. E isso é resultado desse orgulho, desse instinto primitivo de julgar e agredir o próximo. Por isso, Emmanuel nos alerta para a educação de nosso modo de agir, assim como o esforço para anular os defeitos íntimos. Deixar que o orgulho fale mais alto que o coração e a razão é um defeito íntimo que devemos cotidianamente lutar para anulá-los. Como podemos lutar contra eles? Emmanuel, na mensagem No Caminho da Perfeição, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Reconforto, ele nos diz o seguinte: não te esqueças de que o serviço de aprimoramento deve começar nos aspectos mais insignificantes de nossa própria vida. Então, devemos começar pelos aspectos menores de nossa vida. Um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, um olhar de compreensão a quem sofre, uma prece pelos adversários, um gesto de fraternidade, o silêncio diante da calúnia.
o socorro mútuo aos enfermos, a caridade de uma boa palavra em auxílio aos ausentes. Nesse trecho, Emmanuel nos mostra que é através de atitudes simples que conseguiremos nos educar, anular os nossos defeitos íntimos. Não é tarefa fácil. Eu sempre falo que nos burilar não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. A gente começa do mais simples. Uma casa ela não se edifica do telhado, ela começa da base. E a nossa base tem que começar de atitudes simples para que nós possamos nos melhorar. Na mensagem que a gente está refletindo, Emmanuel diz o seguinte: não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que iluminam a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Jesus disse à multidão que encontrou em Cafarnaum: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O Filho do Homem já nos deu a comida, já nos deu o alimento, já nos deu o pão de Deus, os seus ensinamentos, o Evangelho. E assim como a multidão que cercava Jesus na ocasião em que nos é relatada pelo evangelista João no capítulo 6, ainda não nos alimentamos da comida que permanece para a vida eterna. Às vezes, uma prova muito pequena nos alimenta, mas não nos sustenta. Uma provinha desse pão de Deus nos alimenta, mas não nos sustenta. Não é necessário para nos impulsionar a sempre buscar o pão de Deus. Não precisamos somente das coisas exteriores, mas principalmente das coisas espirituais, o pão de Deus. Porque sabemos fazer boas obras enquanto encarnados. Enquanto encarnados, nós temos que buscar fazer boas obras. Por quê? Porque o Espírito é eterno. Emmanuel fala isso, Jesus já nos disse isso. O Espírito é eterno e as coisas boas, elas vão ficar, assim como as coisas ruins. Somos seres imperecíveis e eternos e precisamos analisar qual alimento mais necessitamos, o físico ou o espiritual. Para alimentar nosso espírito, não precisamos de somas financeiras. Já vimos o que Emmanuel nos orienta. O nosso ponto de partida não é o financeiro. É um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, o olhar de compreensão a quem sofre, uma prece pelos adversários, em vez de condenar quem sofre ou falar mal dos nossos adversários, que possamos fazer para eles uma prece, olhar as necessidades daquele que sofre e tentar auxiliar, um gesto de fraternidade, silêncio diante das calúnias. Para que eu vou perder meu tempo sentando na frente de um computador escrevendo um comentário depreciativo? Para quê? Isso é calúnia. É a calúnia moderna, calúnia digital. Para que precisa disso? Socorrer mudo os enfermos. A pessoa já está enferma. Para que eu vou ficar condenando, criticando? Socorre ela calado. Não deixa exteriorizar. Já é um ponto de partida. São atitudes simples que irão alimentar nosso espírito com a luz divina, com o pão de Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma questão, no capítulo 13, que diz o seguinte:
A questão está enumerada lá como questão 19. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nós, muitas das vezes, deixamos de auxiliar porque o nosso orgulho se fez mais forte e observamos que quando auxiliamos alguém, essa pessoa agiu de forma ingrata. Não nos agradeceu, nem olhou mais na nossa cara, e aí a gente não quer mais ajudar. Aí a resposta que foi dada a essa questão pelos Espíritos é o seguinte: nesses há mais egoísmo do que caridade. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. Então, esperar um reconhecimento é fazer o bem interessado. E aí continua a resposta. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, para agradarmos a Deus, devemos fazer sem esperar nada em troca. Deveis sempre, continuando a resposta, deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os que fizerdes o bem, que os a quem fizerdes o bem, não vos agradecerão. A gente sabe que a gente não vai ter reconhecimento, que a gente não vai ser agradecido, mas devemos fazer, porque é o que Deus espera da gente. Continuando a resposta. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Então é melhor ajudar, receber em gratidão, que você vai ter o retorno muito maior de Deus do que se você receber financeiramente por aquele favor, por aquele auxílio. Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a ingratidão que observamos a todo momento por aqueles a quem beneficiamos com o nosso auxílio é uma provação. Uma vez que para Deus devemos perseverar na prática do bem. Não nos esqueçamos de que o Espírito é eterno e tem sua consciência eterna. Então, aqueles que nos foi ingrato, quando desligado do corpo físico, irá recordar que fizemos o bem para ele e ele não nos reconheceu. E então vai estar naquele momento querendo reparar essa falta, querendo reparar a falta de gratidão com quem que nos retribuiu e se achará em débito conosco. Então, que possamos fazer o bem sem esperar nada em troca. Não devemos aguardar reconhecimento pelas nossas boas ações. É nosso dever, nossa obrigação, uma vez que Deus nos oportunizou estarmos aqui para nos melhorarmos. Devemos a todo instante agradecer a Deus a oportunidade de estarmos na escola da vida mais uma vez, que tanto tem a nos ensinar, e sempre matamos aula por comodismo. Então, Deus nos deu essa oportunidade e espera que utilizemos ela para nos melhorar e para auxiliar o próximo também a se melhorar. Imaginemos se Jesus, sabendo o que aconteceria com ele, virasse as costas e nos abandonasse. Imaginasse como nós imaginamos: não vou ajudá-los, deixar esclarecimentos para eles, porque são ingratos e irão me assassinar. Imagina se ele tivesse esse pensamento pequeno, esse pensamento orgulhoso, igual ao nosso. Mas não, ele não teve esse pensamento. Jesus não é como nós.
É um espírito muito melhor do que nós, a quem devemos nos espelhar. Ele não teve esse tipo de comportamento que muitos de nós temos, ou teremos, ou tivemos, mesmo sabendo o que iria acontecer com seu corpo físico, seguiu firme na missão dada pelo Pai, por Deus nosso Pai. Está aí mais um exemplo, mais um ensinamento que Jesus nos dá. Façamos o que Deus espera de nós. Ele espera que amemos uns aos outros. É um sinal de amor, é auxiliar o próximo, mesmo sabendo que o pagamento será a ingratidão. Mas Deus nos pagará muito melhor. Emmanuel nos mostra em sua mensagem que não basta alimentar o exterior, não basta manter a aparência, mas sim colocar seus talentos, os nossos talentos, em trabalho útil, dar utilidade para os nossos talentos, para as nossas faculdades. Não devemos enterrar os nossos talentos e ostentar que preservamos as nossas faculdades. Os talentos nos foram dados para serem usados, mesmo que não dê lucro. Devemos continuar a utilizá-los, mesmo que não recebamos a moeda do agradecimento. Devemos utilizar os nossos talentos. Vejamos o que Emmanuel nos diz em sua mensagem, que a gente está refletindo. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão viverá o homem. Nem só de alimento físico vive o homem. Também é necessário que coloquemos nossos talentos em benefício dos outros. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. É o finalzinho da mensagem dele. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior também constituem... Vou ler de novo. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Não há muito o que falar da mensagem de Emmanuel. Mais claro do que ele nos deixou no texto é impossível. No finalzinho ele diz uma coisa que a gente pode destacar. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não adianta a gente querer ficar fazendo curso, ficar adquirindo conhecimentos, se a gente não colocar esses ensinamentos, esses conhecimentos em prática. Não utilizá-los para o bem de todos. Não adianta só a teoria, a gente tem que também o quê? Colocar em prática. E não utilizar somente o nós, mas igualmente os outros. Que possamos colocar em nossas consciências a necessidade de pôr nossos talentos para movimentar para a prática do bem e de que o pão de Deus é o nosso alimento mais fundamental. É que é ele que devemos buscar a todo instante, todos os dias. E ele está no próximo. Está em nossa disposição de buscar fazer o bem. Está na oportunidade que temos de usar nossos talentos em atitudes simples. Um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, um olhar de compreensão.
a quem sofre, uma prece pelos adversários, um gesto de fraternidade, o silêncio diante da calúnia, o socorro mudo aos enfermos, a caridade de uma boa palavra em auxílio aos ausentes. Então, essa era a reflexão que eu gostaria de fazer essa tarde. E vamos fazer nossa oração para encerrarmos o nosso momento de reflexão esta tarde. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos conceda energia, luz para os nossos corações, para que possamos refletir mais sobre as boas ações que possamos fazer com nossos talentos. Que possamos fazer mais pelo próximo, deixando de lado o nosso comodismo. Que possamos ter a sabedoria de silenciar diante de contendas e saibamos nos retirar de cabeça baixa, não deixando que nosso orgulho nos domine. Que possamos, Senhor, compreender que auxiliar sem esperar nada em troca é alimento para nosso espírito. Que saibamos que os mais simples gestos são grandes diante de Ti e do nosso espírito, e nos edificam para a vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, para um dia nossos caminhos tortuosos nos levarem a Ti. Que assim seja. Boa tarde a todos.